Primeira notícia do Japão: Antônio Inoki morre aos 79 anos. Esse senhor aqui, eu acho que nem a Harumi-chan não vai se conhecer, né? Acho que você nunca viu, né, Harumi? Não, mas eu Esse. pesquisei agora há pouco, É. quando eu recebi a notícia, ficar informada, né? Ah, Harumi, parabéns, hein? Claro, claro, Harumi-chan. a gente tem que, Harumi-chan né, sempre surpreendendo o bigodinho. Antônio Inoki é, entre aspas, brasileiro, né? Ele nasceu aqui no Japão e viveu lá no Brasil por muito tempo, no Pará, né? Implantação de cana tal. E ele foi atrás de energia, na verdade, né? Diz a biografia dele, né? Porque o Japão não tinha energia, né? Então ele ficou assim obcecado para conseguir energia natural e barata para o Japão. E ele focou em bagaço de cana, entendeu? Eu falei assim, para fazer o álcool usa cana, né? Aí tem o bagaço da cana, não tem? Aí vamos secar esse bagaço da cana, tascar fogo nele e fazer energia, entendeu? Aí ele tentou por vários e vários anos aí construir uma usina aí que transformasse bagaço de cana em energia. Mas nesse meio tempo aí ele acabou o dinheiro dele, investidor falou assim, ó, Antônio, quer dizer, Antônio é apelido, na verdade, o nome dele é Inoki mesmo, né? Falou assim, ó, volta pro Japão lá, você que tem o corpo alto, né, 1,89 m aí, sei lá quanto, volta pro Japão e vai ser lutador de luta livre para ganhar dinheiro, né? E depois você volta pro Brasil para fazer esse seu projeto aí de produzir energia através do bagaço de cana, né? Aí ele aceitou, retornou aí em meados de 1960, né? Pro Japão, aí foi lutador de luta livre, que era o boom aqui, né? No Japão era o boom. Hoje em dia, né? Como fala, é como se fosse o UFC, sabe aquele UFC que entra dois marmanjos ali, sabe? Dois luta. tipo macaco violento ali, entra ali e tal, fica lá um matando o outro ali. Aí esse daí é o UFC. Antigamente era luta livre, né? Aí esse Antônio Inoki retornou, né? Aí falou assim, qual que vai ser o seu ring name, né? O nome de ring seu, né? Aí ele falou assim, se eu colocar Inoki não vai ter graça, então eu vou colocar o meu apelido brasileiro que é Antônio, né? E colocou lá Antônio Inoki, né? E ficou famoso, ficou número um. Ele lutou, chegou a lutar com o Mohamed Ali. Você conhece o Mohamed Ali, aquele lutador de boxe mais famoso que existe de todos os tempos? Que é Não. Mohamed Ali. O nome dele era Cassius Clay, né? É o lutador mais famoso de todos os tempos, mais famoso que Mike Tyson, esse Mayweather aí, né? E ele lutou com esse Cassius Clay e virou um ídolo aqui no Japão. Depois foi deputado federal aqui no Japão por vários e vários anos, né? E se tornou, né, o brasileiro, entre aspas, mais famoso aqui do Japão. Qualquer japonês conhece esse Antônio Inoki aí, né? Qualquer japonês conhece esse Antônio Inoki, esse brasileiro, entre aspas, né? E esse brasileiro, entre aspas, faleceu hoje, né? Hoje, com 79 anos, né? Dia 1º de outubro, né? E foi uma grande perda para nossa comunidade tão pobre, né? Que não temos, assim, é, personalidades aqui da comunidade que se destacam, né? Os únicos brazucas que se destacam aqui é jogador de futebol, entendeu? Mas é isso daí, é uma pena, né? Perdemos um ícone aí da comunidade de Caceg, por isso ele foi colocado como número um Sim, aqui do claro. Carnívoro News. E você tem alguma coisa para comentar aí das 10 notícias? O que, que você achou para Acho finalizar? que, como a gente estava comentando dessa, acho que é muito interessante a gente ter colocado, fora que é uma notícia também a parte por sermos decassegues, né, de tá deixando a nossa marca, aqui como o Bigodinho falou, temos poucos que estão deixando a marca dos decassegues, seja no Japão, ou mesmo para quem mora no Brasil e conhece a história, né, e tudo mais, a gente tem que lutar para isso, né,
aparecer mais, para contar mais a nossa história, porque acredito eu que muitos japoneses não sabem, né? Muitos japoneses, assim, sabem É, somente o básico a do que é, na imagem, verdade. a imagem do Dekasegi é que quando você mata alguém aparece, né? Quando É, mata alguém, então, quando, né, violenta alguém, quando comete um atrocínio aí, aparece, né? Mas como, né? a imagem positiva pelo outro lado, Uma imagem boa é muito difícil, né? É uma pena, né? é, Mas é é uma aquele, pena. assim, a finalidade também do Carnívoro News, né? Talvez a gente Sim. fala assim, ah, mas eu não tô entendendo nada do que vocês falam, tal, igual aqui, né? Ó, a gente fez a live aqui, praticamente, que horas são agora, assim? 9h11, ó, 1h11 de live, ninguém fez uma pergunta, entendeu? Porque o pessoal, às vezes, aí, né? Fala assim, ah, mas como que eu vou entrar nessa conversa que eles estão fazendo aí, entendeu? Sabe? É, né? Pode fazer as perguntas normais aí e tal, né? Mas o pessoal, né, às vezes acha estranho, assim, né, informação, comentar, né? Essas coisas, né? Mas Sim. é necessário, eu acho que é necessário para a cultura de um povo, entendeu? Para a cultura de uma comunidade, sabe? Aqui no Japão nós é, somos 250 mil pessoas vivendo num país onde tem 120 milhões de pessoas. Então, quer dizer, a gente é 0,00, sabe? É muito pouco, né? Então, e muito pouco sem conscientização, sem saber dos acontecimentos aí é triste, né? É triste, mas a gente vai caminhando nessa árduo caminho aí de informar um ou outro, cada um as pessoas, né? Porque você tá situado aonde você tá residindo é importantíssimo, né, Harumi? Você que tá na Espanha aí, não é? Você não... Sim, é verdade. Eu acho que, assim, falando particularmente, é uma das partes que eu mais gosto. Esse negócio de, assim, quando muda de país, você se aproximar da cultura, você ter a curiosidade, você ter o interesse de procurar a história do país. Quando eu fui para a Irlanda, tinha a história entre a Irlanda do Norte e a Irlanda normal. A Irlanda e a Irlanda do Norte. E, assim, coisas que você não... Por exemplo, ninguém me ensinou isso na escola, entendeu? Mas existe. E por você estar naquele país, eu acho que assim, é fundamental você ter interesse de saber, nossa, mas por quê? Por que que é dividido Irlanda do Norte e Irlanda? Nossa, vamos atrás de ter o conhecimento, né? Acho que é uma das coisas que eu mais acho interessante. É É a uma parte. coisa que eu comentei naquela live que a gente fez com o Milton Saito, lembra? Que ele falou assim, que ele falava assim, ah, mas o livro da história tá assim, entendeu? Mas todos os livros da história, principalmente os do Brasil, estão totalmente escritos de forma errada, entendeu? Todos, você tem que ir lá, você tem que ver como que é, entendeu? O que está escrito nos livros de história, a humanidade em si, ela tá andando em círculo por causa disso, entendeu? Esse é um outro movimento que a gente tem que fazer, rasguem os livros de história, porque o que está escrito lá, obviamente, é benéfico para aquela situação daquele momento, entendeu? Obviamente, né? Obviamente, se você falar assim, ah, não, né, Tiradentes, na verdade ele não era o que tá escrito ali, obviamente, né? Ele foi e a história é assim, a história é assim, ela é escrita conforme, né, é, a situação da atualidade autoriza, não é? Se a situação da atualidade não autorizar, né, a produção de um livro de história, como que ela vai escrever? Como que ela vai criar a história? Quer dizer, na verdade, eles criam a história, né? De uma forma, o que acontece com os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos não cometeu um dos maiores genocídios de toda a história da humanidade, matando e todos os índios que moravam lá? Ou lá nos Estados lá nos Estados Unidos era povoadíssimo por indígenas, não é indígenas, povoadíssimo por povos que residiam lá, não é? Sim. E eles mataram todos,
Aí você fala assim, ó, o próprio Japão, Hokkaido, né? Você conhece aquela ilha de Hokkaido lá ao norte do Japão? Aquela ilha era de um povo mestiço de russo com japonês chamado Ainu. Eram povos primitivos que residiam lá em Hokkaido. E o japonês foi lá e matou todo mundo e acabou a raça, né? Acabou a raça. Não tem mais nenhum. Tem um. E hoje eles fizeram uns museus ali, meio fajutos ali e tal, mas não fala que o exército japonês matou todos os povos primitivos que moravam lá e nem Hokkaido não era nome de Hokkaido, né? Obviamente, né? Tinha outro nome lá e mataram, né? É o que aconteceu com os Apaches, com os Cayennes, né? Com todo aquele povo que vivia lá que falou, eram indígenas. Não, obviamente que não, né? Não eram indígenas, eram povos que moravam lá antes, né? Antes, sim. Ué. Então eram os donos da terra. Então eles cometeram o maior genocídio da face da terra. Só que no livro dos americanos não fala isso daí. Até nos livros americanos, igual as duas bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, eles alegam que foi necessário. Entendeu? Para você ver, é a ridicularidade total. Ridicularidade total. É falar que foi necessário. Né? Então, se o Vladimir Putin falar assim, é necessário soltar uma bomba nuclear em Kiev, não é? Falar, é necessário, não é? Pode acontecer, ué. Pode acontecer hoje, não é 50 anos atrás, pode acontecer hoje, amanhã. Se cair na boca do Vladimir Putin lá, falou assim, mas é que tá morrendo muito russo, tá morrendo muito ucraniano, então para acabar o sofrimento, né, do nosso exército e do exército deles, vamos soltar uma bomba nuclear em Kiev. E é o que os americanos fizeram, mas ninguém indaga isso. Por quê? Porque não está escrito nos livros de história. Ué. Não está escrito nos livros de história que isso daí será que foi necessário, né? Será que não tinha como deter isso daí? Por que foi soltada essa bomba, entendeu? Não está escrito nos livros de história americanos. Nos livros de história americano está escrito que foi para salvar o povo japonês. Olha a ridicularidade, entendeu? Então o Vladimir Putin pode falar a mesma coisa, não é? Você, não, vamos salvar a vida das criancinhas ucranianas. Como? Soltando uma bomba nuclear em Kiev. Aí o que acontece? Morre lá 300 mil pessoas, mas pelo menos salva o resto da população que vive no interior. É o que eles fizeram com o Japão, entendeu? Os Estados Unidos fez com o Japão. Então, né? Se você for ver pela mídia, né, ocidental, fica assim, ó. Mas aqui no Japão, não. Muita gente não aceita isso. Obviamente, né? Obviamente. Ó. Como que vai aceitar isso? Né? Como que você vai aceitar isso, né? É difícil, né? Mas a história explica assim, ó. E fica por isso mesmo, né? O trabalho da CIA, da FBI, de Walt Disney, né? Não é? Hollywood. Ué, nos filmes, não sei se você já teve oportunidade, mas nos filmes antigos ali de Hollywood ali, os índios que escalpelavam os brancos, os índios que estupravam, né, e raptavam as mocinhas brancas, sendo que eles dilaceraram todos os povos que moravam lá, entendeu? Então quem que eram os malvados? Quem que eram os invasores? Quem que matava os povos, entendeu? Então é isso daí, né, Haruki? Bom, mas vamos deixar isso para outra live, entendeu? Vamos terminando hoje mais um Carnívoro News aí complicado, mas enrolado, mas a gente desenrolou, né, Haruki? Não, achei que hoje a gente teve bastante conteúdo, né?
Eu achei muito interessante isso. A gente explorou assim até parte de Gaseg, com a parte aqui da Europa, um monte de coisa. Então foi muito bom, eu achei.